Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Foco e Propósito. E nessa edição, que faz parte de uma sequência de episódios que faremos a respeito de, da região de Manhuaçu, aqui em Manhuaçu, Minas Gerais. Para quem não conhece, né? Estamos aqui em Minas Gerais. E especificamente nós vamos falar da região de Manhuaçuzinho e da Pedra Furada. E tem vários tópicos que a gente vai trabalhar, mas hoje, né, eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Hipólito, que é uma referência na área de teologia, ciência da religião e outros tópicos, né, importantes. Seja bem-vindo, professor Hipólito. Um Obrigado. prazer estar aqui com você e ter essa conversa com você. E vamos contextualizar aqui. A Pedra Furada é uma pedra, para quem não conhece, né, ela é uma pedra muito imponente, intrigante. Ela, além de ser um bloco, uma massa, né, Monolítica. monolítica gigantesca, deve ter mais de 100 metros, né? Eu não sei, mas olhando assim, é o que parece, né? Deve ser alguma coisa perto disso. E ela é muito imponente. E ela tem uma característica muito intrigante, que ela tem um buraco, como se fosse uma entrada de uma caverna, e numa altura bem acentuada. E não bastando ter essa entrada, ela tem túneis. E eu ainda não sei, a gente está investigando, estou buscando informações, faz parte até dessa série, né, de episódios a respeito da Pedra Furada e que a gente está fazendo. Mas, a princípio, pelo que eu pesquisei, são fenômenos naturais que geram essas. Mas é um fenômeno assim, muito incomum, né? Porque é um buraco muito. Ele é grande e o acesso é muito difícil, mas algumas pessoas já subiram lá. Tem até fotografias de lá. Parece que teve uma expedição da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles tentaram fazer um estudo para entender as razões, né, que causaram esse buraco. E a gente conversou hoje, né? Isso. Existem outras pedras furadas, Brasil afora, né? Na Serra da Capivara, se eu não me engano, Em no Jericoacoara, Ceará, também, Ceará. Ceará, parece que em Santa Catarina. Isso. Então, são várias pedras furadas. E nós estamos falando especificamente da pedra furada do Manhuaçuzinho, na região de Manhuaçu, Minas Gerais. Para quem nos acompanha aí, situar e saber de onde nós estamos falando. Uma região que é produtora de café, inclusive cafés muito bons. Verdade. Tem várias fazendas lá, produtoras de café. É uma região muito bonita, muito ligada à natureza. E essa região, inclusive, já foi alvo de bastante debate, né? Porque algumas mineradoras já tentaram fazer atividades de mineração lá. E toda a comunidade aqui se juntou, políticos, moradores, principalmente. Eu descobri até que tem uma associação que busca proteger a região das mineradoras, que objetivam, ora dizem que é bauxita, outros minérios, e fica essa cobiça, mas a preocupação é com a preservação ambiental, com a integridade do Rio Manhuaçu, porque lá é, É bacia do Rio, né? é muito importante isso daí. Então, a gente tem feito esses estudos, né? Questões históricas, tem relatos dessa pedra que remonta ao período colonial do Brasil. Isso. E, Século XVIII. e nesse processo todo, nós estamos falando aqui de Minas Gerais, né? Um estado que sempre teve ligado aí a esses recursos naturais, né? Isso. E aqui nós sabemos que já teve bastante extração de ouro no próprio Rio Manhuaçu, na região, né? A gente tem notícias, né, de pessoas que fizeram um garimpo, né, Claro. e tudo mais. E aí, hoje,
eu te convidei para essa conversa, que no meio dessas investigações eu me deparei com um mito que é a Mãe de Ouro. E aqui, só fazendo um recorte, pessoal, nós não estamos aqui para discutir, né, Religião. religião, nós estamos aqui para, ponto de vista sociológico e antropológico, nós entendermos como a sociedade se organiza, como que as crenças populares, elas têm uma importância no sentido de conduzir a vida humana para uma direção. E É, é nisso que a gente vai conversar, e a gente vai delimitar a nossa conversa, que nós vamos falar aqui do mito da Mãe de Ouro, no folclore brasileiro. Mas nós não vamos falar aqui de religião, ou falar de um ser espiritual, ou, né, elemental, dentro do misticismo, ou nós vamos aqui percorrer o mito, né, enxergar isso como folclore e nós vamos perpassar a nossa análise por, por- pelos seguintes pontos. Nós vamos falar de, da questão da natureza, a força da natureza. Nós vamos falar de como os mitos eles têm uma importância dentro da organização das comunidades e do ponto de vista do inconsciente, na perspectiva junguiana, isso, como que isso funciona. Então, para delimitar aqui a nossa conversa, a gente vai trabalhar com esses três aspectos claro. para fazermos aqui a nossa análise do mito da Mãe de Ouro. Alguns podem pensar assim, mas você está falando de outras religiões? Não. E, inclusive, eu queria deixar isso como exemplo. Tanto eu quanto o professor Hipólito, nós somos cristãos, evangélicos, protestantes, Isso. né? E analisar a cultura, analisar a sociedade é uma propriedade de todas as pessoas que, né, querem entender as coisas. A gente não pode. Esse momento que a gente tem visto, há uma dificuldade muito grande em você trafegar por certos assuntos como se tivesse uma linha clara, divisória. Aqui você pode falar, do de cá você não pode falar. Então tem muito isso, e eu acho que a gente não precisa ter essa para você analisar uma obra literária, uma obra artística. Você não pode, eu só falo se for dentro do universo do cristianismo, ou Sim. dentro do universo do Islã, ou do budismo. Eu acho que isso limita nós, enquanto educadores, intelectuais, sem abrir mão dos nossos valores, a gente tem que ter a capacidade cognitiva de analisar, entender e interpretar. Isso, Isso faz toda a diferença no processo de formação de pessoas, de, de construção de saberes. claro. E o folclore, ele é um saber. Minas Exatamente. Gerais, por si só, é um estado em que seu povo tem a sua constituição muito ligada ao folclore, né? Isso. Desde crenças enraizadas, perspectivas e nessas visitações que eu tive na região, a gente vê sempre a pessoa te chama para tomar um cafezinho, Isso. né? Aquele colhimento mineiro. É. E no meio disso eu deparei com algumas pessoas da região que relataram, né, ter visto o que eles dizem uma bola de fogo, uma luz misteriosa. Aí outros já falam que viram uma mulher. E aí eu pesquisei que essas aparições ou, né, essas percepções folclóricas, vamos chamar assim, elas estão muito ligadas a regiões onde você tem ouro, diamante ou recursos naturais. Sim. Minas Gerais é bastante comum esse mito, né? É. Você, enquanto cientista de religiões, né? Você procura entender esses fenômenos, eles estão
eles estão muito presentes na cultura mineira. E como a gente vai analisar também, baseado em Jung, por exemplo, na obra dele, O Homem e Seus Símbolos, ele vai fazer essa interlocução, né? Inclusive, o professor, ele me recomendou 2 livros aqui para que a gente fizesse essa conversa. Isso, Psicologia e Religião. Isso, e O Homem e O Seus Homem e Símbolos. Seus Símbolos. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estudo aqui também, e eu vi que faz muito sentido, né? Aqui mesmo, eu fiz algumas considerações. Para Jung, aparições como bolas de fogo ou seres ligados à terra e ao ouro podem ser vistas como manifestações arquetípicas do inconsciente coletivo. O fogo e a luz são símbolos universais, representam o divino, a consciência, mas também o perigo. A Mãe de Ouro pode ser entendida como uma personificação do arquétipo do guardião do tesouro, presentes em muitas culturas. Aí, em algumas culturas tem os dragões, as Isso, serpentes. exatamente. Porque o ouro, tesouro, coisas assim ligadas a recursos naturais, tem uma questão assim, até que ponto você consegue lidar com isso sem se corromper, sem se destruir, sem agir de uma forma deletéria e prejudicial, onde você vai acabar sendo consumido pelo mal. Isso. Então, no inconsciente, veja se é mais ou menos assim. Dentro do inconsciente coletivo, criam-se narrativas, símbolos, para organizar um espaço e delimitar, assim, até aqui sim, daqui para lá já não, porque isso vai ser ruim. Então, mais ou menos assim que esses mitos funcionam, né? Isso. O que você poderia nos dizer aí? Primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui. Nesse sentido, existe essa manifestação inconsciente, né? No coletivo, e se cria uma fantasia, vamos dizer assim. Então, esse fruto, né, do imaginário do coletivo, essa imaginação, né, se personifica essa imagem inconsciente, né? Então, quando uma pessoa ela vê aquilo, em automático outro pode ver também, e isso ter essa evolução dessa visão que aconteceu, embora muitas vezes não viram nada. Isso dentro desse estudo, ele é uma espécie de alucinação, Isso, mas é uma uma alucinação. Porque projeção, se eu voltar a analisar textos antigos, uma né, imaginação, né? tem Frutífera. um texto antigo, religioso, que ele diz, é um texto rabínico, né, aparece uma palavra hebraica, tardemá. Essa palavra tardemá é delírio, esquizofrenia, né? E todos os profetas, mesmo da Bíblia, quando ele tinha uma revelação supostamente divinas, que poderia ser divina ou não, que muitos eram até divina, outros não. Aparecia essa palavra tardema, que é delírio, esquizofrenia, manifestação, né? Ou seja, ela viu aquilo. Ela era um ataque epilético, que a psiquiatria vai chamar hoje de alucinação epilética, convulsão epilética, né? A psiquiatria vai já estudar isso Aquilo que também. verdadeiramente não fosse uma revelação divina. Era só um delírio. É um delírio. Tanto é que você via o singular e tinha um coletivo também. Ele levava para todo mundo aquilo lá. Sempre uma pessoa vê e conta para os outros. Eu acho que está muito presente também, por exemplo, nos mitos de aparições de UFOs, né? De O Opus também. OVNIs. Sempre é uma ou duas pessoas que vê esse OVNI, vê esse UFO e conta para os outros. Mas por que todos não veem isso? Né? E aí vai nascer essa ideia do folclore, que é a junção entre o mito, a lenda, o mítico, a história, né? O conto, né? O conto de fada, vai juntar, tudo isso vai ser o folclore, vai ser o lendário popular, né? Do que se É acredita. nesse sentido, porque às vezes a gente tende a tratar essas coisas como, isso é crendice, isso aí não tem.
Mas, por exemplo, você pega estudiosos como Câmara Cascudo, Isso. pessoas que, para entender a cultura, para entender o percurso civilizatório de um determinado povo, essas coisas são estudadas até para você ter uma, por exemplo, hoje a gente sabe como que eram, tem um conhecimento limitado, mas de como funcionavam o imaginário dos diversos povos indígenas, Exatamente. né? E que ainda hoje não tem certas coisas não se explica. Esse da Mãe de Ouro, especificamente, você acha que veio é, de povos indígenas ou ele é uma construção brasileira, Eu posso ter duas mineira, né? hipóteses, né? Eu posso ter essa construção como lenda mineira, né? Mas se eu voltar de um aspecto histórico, eu acho, existe textos antigos, como a história mesmo dos Iorubás, que vieram da África para o Brasil, praticamente aí nesse século XVIII, que é o mesmo tempo de aparecer isso, e na tradição iorubá existe a Oxum, né, que é a mulher de ouro. Os traços são parecidos. Provavelmente, então, isso deve ser uma espécie de sincretismo, que talvez não Sincretismo, é a né? melhor palavra, porque sincretismo se aplica muito à religião, mas é uma mistura de conhecimentos, saberes. Eu acho que entre os povos indígenas falam de bola de fogo, não E isso tem mesmo. uma Exatamente. serpente no ar, É, tem umas coisas assim. E aí você está dizendo aí dos povos africanos. E assim, não é só Minas Gerais que tem essa crença, esses relatos, não. né? Não vou chamar de crença, mas Que nós vamos encontrar no Ceará, esses avistamentos, avistamentos, né? essas Essas histórias, né? histórias, né? Essas histórias elas ocorrem em muitas outras localidades que não é só Minas Gerais. Então, provavelmente é um encontro, ela é resultado de um encontro de vários povos, né? Vários povos. Qual é a diferença disso? Por que nós falamos no início que não iríamos falar disso como religião? Porque a aparição ela não caracteriza uma religião. Porque para se tornar a religião em si, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do humano como pessoa física e preciso do metafísico, no caso o divino. Então, vai nascer isso como? O encontro desse físico com o divino vai nascer o choque, que é o que é a experiência. O ato de experimentação, que vai produzir um resultado. Esse resultado é o que é chamado de místico. Místico é o resultado de uma experiência entre o humano e o divino. Então, como nessas aparições não produziu o resultado, não produziu o efeito místico, que pode ser registrado de diversas formas, como textos escritos. Mas provavelmente a Mãe de Ouro, ela é uma construção do imaginário popular brasileiro, Do imaginário. né? Brasileiro. Tem um Isso, encontro que dessas. ficou no espaço Eu local. percebi que muitos que relatam ter visto esse fogo, essa figura, tem uma relação ambivalente de, ao mesmo tempo, ser atraído por essa aparição, mas ter um medo muito grande. Esse tipo de comportamento é comum a esse tipo de aparição? De... Eu penso que o medo também ele induz a mente a produzir um efeito de uma visão que a pessoa tem inconsciente. Esse medo não foi após isso, esse medo foi antes. Esse temor e tremor e terror daquilo, de acreditar naquilo, de acreditar na lenda, o levou a pensar: eu não vou até lá porque pode ter isso. E não Eu isso acho que na cria. zona rural isso é muito forte, né? É muito forte, Nesses lugares, porque você anoitece rápido, né? A gente está falando de relatos que às vezes não tinha mal luz elétrica. Então Claro. são ambientes que acabam sendo propícios para essas histórias, né? De aparições, de não sei o quê. Exatamente.
aí depois as pessoas vão se encontrar à noite, numa A roda de fogueira, conversa. para poder falar essas coisas. E esses assuntos, essas histórias acabam tendo uma função na construção do coletivo social, né? Exatamente. Eu percebi isso. E uma coisa que eu achei bastante interessante, eu fiz aqui as minhas anotações, o papel moral e social desses mitos, né? Vamos entrar nesse ponto. Pois não. E aí Jung vai explicar isso muito bem, porque ele vai dizer que o ser humano projeta no mito e no símbolo questões que não consegue lidar racionalmente. Isso mesmo. Porque você vê um monumento, Isso. uma rocha dessa magnitude, um grande buraco, alguma coisa. Então, assim, talvez o inconsciente busca Exatamente. uma forma de organizar isso, né? Isso. Uma vez que não dá para racionalizar. Não. Nós vamos ter isso também no mesmo Por exemplo, eles aspecto do falam que humano. a bola de fogo às vezes saiu de dentro desse buraco da pedra. Pois é. Quer dizer, tem a ver com coisas que não têm explicação, É né? claro. Pelo menos por enquanto. Isso. É o fenômeno. Então, eles têm uma. A gente queria ver esse mito não apenas como superstição, mas como estruturas reguladoras da vida social, Isso. né? Então, aqui a gente está trabalhando muito com antropologia também, né? Claro. Com sociologia, né? Trabalhando o folclore e o imaginário É que popular o e a sua antropólogo função francês. moral, e eu tentando buscar aqui uma interpretação junguiana. É. Então, assim, essas narrativas acabam tendo uma função pedagógica dentro daquela comunidade. Por exemplo, nessa parte moral, de dizer assim, eles acabam sendo uma espécie de freio moral contra a ganância, Isso. né? Uma organização simbólica dos valores comunitários. A Mãe de Ele Ouro, limita isso, ela né? tem uma função de guardiã da natureza Claro. também, como se a natureza fosse, ó, aqui não, aqui É, você me respeita. exatamente. Ela Num- impõe um limite, né? Numa época, às vezes, que não tinha uma legislação ambiental, e isso cumpria uma função de uma legislação ambiental. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Até porque hoje nós já estamos estudando a ecoteologia, né? Deus é totalmente ambiental. Ele criou o céu, a terra e coloca o homem num local que é ambiental. Então, esses mitos, a gente vê que estão ligados a uma espécie de tentativa de organização, né? Isso mesmo. O que hoje, na sociedade moderna, quem cumpre isso são as legislações ambientais, né? Legislação ambiental. Ou você não pode fazer assim. Isto. Então, acho que né, antes de você ter esses recursos, talvez o mito ele proporcionasse isso, né? Exato. Então ele vai dizer assim, ó, você não pode destruir o rio, você não pode acabar com a mata. É. Cuide. Então eu vejo que e as pessoas que têm isso, elas acabam tendo um respeito em uma relação assim de temor com a natureza, Claro. de respeitar e tudo, né? E essa necessidade de se organizar parece que está no inconsciente, né? Coletivo. Consciente coletivo. O ser humano sente falta de um elemento estruturador, né? Isto. Para ele tentar sair do caos. Tanto é que ele busca, inclusive, um líder, né? Que o lidere. É. Ele precisa de uma Então voz. aqui na nossa conversa, esses mitos que a gente encontra, eles são um espelho dos dilemas morais, éticos. Isso. Exatamente. Eles mostram a importância de respeitar a natureza e o mistério, aquilo que eu não posso explicar, não consigo explicar. Eu me Não, silencio. então, às vezes, não, até onde eu vou questionar? Não, aqui é o limite. Acho que é uma função mais ou menos assim. E, e eles acabam sendo lembretes que a gente não pode ignorar essas,
essas constatações e saberes e cair, por exemplo, num processo de autodestruição ou exploração material, qualquer comportamento destrutivo e deletério. Claro. Então, o mito vai frear um pouco o ser humano nesse aspecto. Isso. De certa forma, se você pegar Uma organização social, cultural, né? o que muitos vão dizer sobre as religiões, é isso também, né? É Que isso. também tem essa função. Essa função. E vamos só comentar aqui. É, Deixa eu ver aqui. Aqui é interessante que o Jung fala assim, ó, religião é uma observação do numinosum, Luminoso. algo que se apodera do homem e o domina, mais sua vítima do que seu criador. Aqui ele está trabalhando essa questão do luminoso. Religião é uma observação acurada daquilo que Rudolf Otto chamou de numinosum, uma existência ou efeito dinâmico que se apodera do ser humano e o domina, mais sua vítima do que seu criador. As fantasias existem e podem ser tão reais, nocivas e perigosas quanto os estados físicos. Um homem pode ser morto por sua mera fantasia, se ele Exatamente. acreditar nela como realidade. Isso. Eu achei muito interessante essas passagens. É uma fantasia, né? Lacan também falava isso, do real, do simbólico e do imaginário, né? Você cria uma fantasia naquilo. E ela vai aumentando. Aquele provérbio que o povo aumenta, mas não inventa. Então, mas o ritual da fantasia é muito forte. Desde os povos antigos até hoje. Então, professor Hipólito, a gente conversou bastante aqui, divagamos bastante aqui dentro dessa proposta de conversa. Mas para a gente concluir aqui, Pois não. eu acho que o que fica dessa análise, por exemplo, eu estou fazendo esse estudo sobre Mansozinho, a Pedra Furada, os alunos, né, vão estar envolvidos também nesses projetos. A gente está pensando em fazer excursões. Então, o que eu vejo, que às vezes a gente pensa assim, aos olhos da ciência, esses mitos, isso aqui não tem valor. Mas hoje o cuidado que se tem ao fazer esse tipo de estudo é de não invalidar esses Isso. saberes, né, que são mitos, folclores e tal, Claro que sim. porque até para você fazer um bom estudo, você precisa considerar esses elementos, Isso. não é isso? Exatamente. Porque senão a gente poderia falar, não, aqui só me interessa avaliar qual que é a constituição da rocha, que Uma tipo, pedra é uma pedra e pronto. Não existe isso. que tipo de vegetação tem ali. É claro que esses são elementos que nos interessam para fazer o estudo, Claro que sim. mas os saberes populares também, hoje, até mesmo o MEC reconhece Reconhece. e coloca isso como um elemento importante, Um elemento chave, né? a Muito valorização profundo. dos saberes populares. Isso. Então, para que ninguém não nos entenda mal, nós não estamos aqui validando algum tipo de religião ou de misticismo, não é isso. O que a gente está falando aqui de um estudo e a busca de compreensão dos mitos e de como eles exercem uma função na, na comunidade. Então, você vai estudar um determinado povo, né, uma determinada região, né, que tem às vezes um elemento desses, uma pedra, um ponto turístico, você não pode desconsiderar os saberes populares, né? Jamais. Porque é de suma importância o dito popular. Faz parte, né, do que Grandes verdades, né? é. E isso me parece que é razoável até em qualquer análise, né? Em Você qualquer vai análise. fazer um estudo sobre qualquer povo, você precisa entender esses saberes, como que Isso. eles se organizam, como que eles funcionam. Exato. É a antropologia estrutural Isso só do nos mostra que Minas Gerais é um estado Levi-Strauss. muito rico, né? Isso. E que está muito ligado a essa conexão do homem com a natureza. Isso. Essa relação do homem com a natureza, ela é bastante valorizada na cultura mineira. A gente vê que o mito, inclusive, ele reforça
essa demarcação de limites, Exato. né? É, Porque Minas ainda é um estado que preserva muito, né? Ainda tem exatamente. muita natureza. Muita natureza. Eu acho interessante Minas Gerais, né? Que se você olhar no mapa, né? Minas Gerais tem o formato de uma cabeça, né? É verdade. E tem o nariz de Minas, né? Que é o Triângulo Mineiro, Uma né? vez quase a gente ficou sem, né? O nariz. Pô, é isso Você, mesmo. né, se lembra E que disso? lembra que quiseram fazer foi Uberlândia, a capital, não era? É. Era isso mesmo. E então é um estado riquíssimo tanto de folclore como de riqueza mineral. É. E, eu- Então, e- a lição de hoje acho que é a gente se aprender a navegar com esses elementos, né? Os saberes populares, os demais, né? O conhecimento científico, para poder fazer um estudo de qualidade. Exatamente. Então é isso, professor. Obrigado. Agradeço muito aqui pela sua participação conosco e a sua contribuição para o nosso podcast, a nossa comunidade que nos acompanha. Tá bem. Muito Muito obrigado. obrigado. Até o próximo. Até o próximo.